Bem-vindos a mais um episódio do GutCast, esse canal que a gente fala tudo sobre microbiota intestinal, nutrição e saúde. Você já parou para pensar que todas essas mudanças que a gente está vivendo nesse ano de 2020 por conta do Covid-19 podem impactar na nossa microbiota intestinal? Tanto mudanças de hábitos, mudanças de higiene. E quem já teve o Covid-19, será que tem uma microbiota intestinal diferente? E isso vai levar a alguma alteração mais para frente? Para responder todas essas perguntas, eu convidei uma pessoa especial para me ajudar, que é o Dr. Bruno Barreto. O Dr. Bruno Barreto, ele é pediatra, alergista e estudioso da microbiota intestinal. Muito legal, né? O Covid-19, que é um tema que infelizmente está super em alta, uma coisa que pouco se sabe, estamos descobrindo no decorrer do processo todo. E muito legal também a gente ter aqui no nosso podcast mais um baita entrevistado, que é o Bruno Barreto, cara, que acho que já está na linha aqui com a gente. Dr. Bruno Barreto, um prazer tê-lo aqui. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Inclusive, o Bruno aceita todos os meus convites. Há um mês atrás, ele estava palestrando no Microbiota Club, que foi um evento só sobre microbiota intestinal, 100% online. E o Bruno deu uma aula lá sobre microbiota pós-Covid-19. E daí eu quis trazer um pouco esse conteúdo aqui para vocês, meus ouvintes do GutCast. Então, Dr. Bruno, primeira coisa que eu queria saber é se já existem algumas evidências. Eu sei que ainda é pouco tempo para a gente ter uma certeza de qualquer coisa, mas se existem algumas evidências de quem teve o Covid-19 tem alguma alteração na microbiota intestinal e se sim, qual alteração é essa? Oi, Karina. Que bom estar aqui com você de novo. É sempre um prazer poder ajudar você. Com relação a essa primeira pergunta, óbvio que existe um impacto do Covid sobre a microbiota, quer seja pelo próprio vírus, como vou explicar um pouquinho mais na frente, quer seja pelas circunstâncias todas que estão ao redor desse processo infeccioso, hospitalização, uso de antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos outros que podem interferir na microbiota. Mas com relação ao próprio vírus, tem um estudo que saiu agora no Gastroenterology de 2020, acho que agora em julho, e que mostra realmente que eles conseguiram verificar a queda na quantidade de bactérias do bem, bactérias comensais, e o aumento das bactérias oportunistas, com relação à presença dos pacientes infectados por Covid. Nessa mesma linha de raciocínio, também um estudo agora de 2020 mostra maiores níveis de calprotectina fecal, que mostra então um padrão inflamatório desses pacientes, sobretudo aqueles pacientes com sintomas digestórios associados ao Covid. Então eu tenho aí, em resumo, eu tenho a possibilidade de uma transmissão por via oral. Eu tenho a possibilidade de replicação viral a nível intestinal. Eu tenho um processo inflamatório induzido por esse vírus, medido pela calprotectina. E é óbvio que eu vou ter um desbalanço aí microbiológico, um processo de disbiose, que vai interferir, pelo menos a curto prazo, com a microbiota, com a nossa microbiota comensal. Pois é, então é muito provável que a gente tenha um novo perfil de microbiota intestinal, nesses pacientes que tiveram Covid-19 e daí, pelo visto, com uma menor diversidade de bactérias e talvez uma propensão a ter mais inflamação. O que isso vai gerar a longo prazo a gente ainda não sabe, Então pode desenvolver uma síndrome do intestino irritável, pode ser uma coisa mais aguda, então a gente aguarda aí os próximos estudos. Muito bom. Outra pergunta que me fazem muito é sobre o uso da ivermectina. Eu não quero nem entrar tanto na discussão da ivermectina com o Covid, como preventivo, mas sim o uso de vermífugo para a nossa microbiota intestinal. Ela vai ter impacto na microbiota intestinal? E se usa o vermífugo sem necessidade, eu digo sem ter uma contaminação com algum verme ali, o que pode acontecer na nossa microbiota intestinal? Com certeza, sim.
com certeza esse fato de você usar vermífugos ou antiparasitários de uma maneira aleatória, sem um protocolo, sem uma necessidade sem uma razão de ser, isso vai ter um impacto muito grande. Mesmo porque a gente tem muitos elementos aí que são parasitas comensais, não são patogênicos, que nos habitam, e a gente não sabe exatamente até que ponto eles mantêm uma colonização adequada. Eles são importantes para esse nosso milieu intestinal. Então, isso vai também a favor do que a gente vai comentar mais para frente, sobre a questão da hipótese da higiene, né? Então, essa resposta ela brinca um pouquinho com relação a isso. A gente sabe, por exemplo, que países desenvolvidos têm um nível de higiene maior, né? E com isso menos infecções parasitárias. No entanto, eles vão ter aí um desbalanço imunológico para o lado das doenças autoimunes, para o lado das doenças atópicas. Então, até que ponto essa questão dessas infecções comuns ou dessas infestações comuns, e no caso os parasitas que não trazem nenhum tipo de repercussão maior, patológica, podem não ser aí elementos fundamentais de estimulação imunogênica, mantendo o nosso equilíbrio imunológico. Com certeza mais para frente, nas próximas perguntas, eu vou voltar a esse tema. Então, pessoal, cuidado com o uso de vermífugo sem necessidade. Lembrando que a nossa microbiota intestinal não é só bactéria, para ela estar em equilíbrio, ela vai precisar. Tem alguns vermes que vão fazer parte ali, que não vão estar exercendo algo prejudicial para a gente. Então, se você tomar muito vermífugo, você vai acabar prejudicando. E lembrando que a microbiota intestinal é a nossa maior fonte ali do sistema imunológico, está muito ligado ao sistema imunológico, então cuidado com o uso sem necessidade. E Bruno, a gente sabe que a gente já pode falar um ano aí de mudanças de hábitos, nossa, um ano, gente, está passando, mas que a gente alterou a nossa alimentação, tem pessoas que alteraram para melhor, pessoas para pior, o uso, essa higienização agora exagerada das mãos, de tudo, dos produtos, também o uso de antibiótico, de algumas medicações que aumentou, né, o consumo disso. Então, todos esses fatores eles vão ter impacto na nossa microbiota. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que esses fatores podem influenciar a nossa microbiota intestinal. Eu acho que essa pergunta ela brinca um pouquinho com a questão daquela aula que eu dei lá no Microbiota Clube, que seria microbiota pós-Covid. Então, acho que a gente tem aí vários fatores inerentes a essa situação que nós estamos vivenciando. Dentre eles, eu destacaria aí, acho que 4 fatores. O primeiro fator é a própria infecção para quem adquire a infecção pelo Covid. Como eu já expliquei no outro podcast para você, existe realmente a possibilidade de uma infecção pelo Covid que se instale a nível intestinal, provocando sintomas gastrointestinais, aumentando o processo inflamatório e levando a um quadro de disbiose. Isso é um fato. Segundo fator que eu levaria em consideração seria o uso indiscriminado das medicações, que também já comentei no outro podcast, que muitas vezes sem necessidade, a gente até hoje não sabe qual é a real eficácia dessas medicações, o kit COVID, ivermectina, azitromicina, antibióticos de outra natureza, anti-inflamatórios, antitérmicos para febre, toda essa gama, né, de medicações vão interferir direto com a nossa microbiota, tanto a microbiota patológica, se for o caso, mas com a microbiota saudável, sobretudo, levando a um processo de disbiose por uso de medicamento. O terceiro fator que eu levaria em consideração nessa situação é o fator alimentação, como você colocou. Então, a gente mudou muito a alimentação, muitas pessoas até mudaram de repente para uma alimentação até mais saudável por o fato de estar em casa e não ficar comendo na rua, mas muitos mudaram para pior, porque mesmo em casa tiveram que abrir mão das suas pessoas que lhe ajudam na questão da cozinha, né, dos seus funcionários, tiveram que usar muito o delivery, o fast food, a comida pronta, por não ter a capacidade de cozinhar muitas vezes e o produto mais natural.
Então essa é a questão com relação à alimentação, que vai ter um impacto diretamente também na microbiota. A gente sabe que uma alimentação saudável, rica em prebióticos, probióticos, simbióticos, uma alimentação rica em todos os macronutrientes e micronutrientes, ela é fundamental para uma microbiota bem instalada. E o quarto parâmetro, que é um parâmetro mais indireto, é a questão emocional, né? O gut-brain axis é um fato, né? O eixo intestino-cérebro, e numa situação de pandemia, o nosso nível de ansiedade de todo mundo, isso aí não é inerente a pessoa é mais vulnerável, não. Todos nós tivemos um certo grau de ansiedade, e muito natural por conta da pandemia e do número de mortes que nós vivenciamos, e próximos ou não da gente, mas isso repercute num grau de comprometimento emocional que pode se traduzir num grau de comprometimento também intestinal via eixo intestino-cérebro. Então, acho que esses 4 fatores eles são muito importantes e fazem parte desse processo de pandemia. Então, a curto prazo, a gente provavelmente vai evidenciar um quadro de disbiose. A minha preocupação vai ser a longo prazo, ou seja, essa vivência, o que estamos vivenciando, vai repercutir a longo prazo, né? Seria um booster que nós demos, um booster negativo que nós demos na nossa microbiota, e isso vai repercutir a longo prazo com o maior número de aumento de doenças inflamatórias e de autoimunidade? É uma pergunta que só o tempo vai nos ajudar a responder. Então, gente, essa questão da alimentação é muito importante, porque é a nossa principal ferramenta de cuidar da saúde. Agora a saúde já era para ser, mas agora mais que nunca ela está em prioridade máxima. E a alimentação é uma maneira fácil e rápida da gente conseguir melhorar nossas questões de saúde, nosso sistema imunológico. Eu vi que teve muitos pacientes que durante a pandemia mudaram muitos hábitos, jogando ansiedade muito em doces, em bebida alcoólica ou em deliveries com más opções. Então pensem que se você continuar fazendo isso, você vai atrapalhar todo o seu sistema imunológico e piorar a sua saúde. Então aproveitem esse momento para dar um boost positivo na sua saúde. E para finalizar, Dr. Bruno, eu queria que você explicasse, comentasse melhor sobre essa hipótese da higiene que você citou agora. Então, explicar para a gente o que é a hipótese da higiene, e daí já aproveito e vou emendar uma outra pergunta. Queria saber se pós-Covid você imagina que a gente vai ter crianças ou adultos mais alérgicos nessa era pós-Covid. Essa pergunta ela é uma pergunta que tem uma resposta bastante filosófica, né? Que vem desde da questão da higiene, né? Dos primórdios da higiene humana, mas agora mais recentemente com a hipótese da higiene, que surgiu lá na década de 80, 90. O primeiro autor que vinculou essa questão da higiene com a imunidade foi um autor que chama Strahan, e que na hipótese da higiene dele, ele tinha visto a relação das famílias mais numerosas e menos numerosas com relação ao impacto imunológico e à repercussão das doenças alérgicas. Então, o que ele tinha visto é que famílias menos numerosas, de um filho apenas, ou no máximo 2 filhos, tinham menos transmissão de infecções entre eles, entre essas crianças. E essas infecções, elas poderiam ser infecções importantes não importantes do ponto de vista de risco, de gravidade, mas infecções comuns da infância que poderiam ajudar o sistema imunológico a modular esse sistema. E com isso, impedir o desequilíbrio imunológico, né? Então, em outras palavras, nas famílias menos numerosas e com o passar do desenvolvimento da sociedade, com a ocidentalização e com a maior higiene, aí vem a questão da hipótese da higiene, eu vou ter mais ou menos de uma maneira mais grosseira, vamos dizer assim, a gente vai ter o sistema imunológico sem ter muito o que fazer. Seria uma maneira muito rude de falar, mas é para o entendimento das pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, na hora que eu tenho menos infecções respiratórias, infecções intestinais, eu tenho vacina para tudo quanto é tipo de agente, eu tenho uma higiene rigorosa, eu tenho as crianças vivendo entre 4 paredes porque não saem mais à rua, tem a questão da segurança, da socialização, tudo isso aí, envolvido no que a gente chama de um contexto higiênico, faz com que o sistema imunológico fique menos ativo, menos fiscalizador,
e aí ele começa a reagir contra coisas que não deveria estar reagindo. Então isso de uma maneira bastante grosseira. Então é claro que essa hipótese da higiene, ela ganhou força naquela época, em 1980, 90, depois ela perdeu força, porque, por exemplo, muita coisa ela não consegue explicar. Nosso país, por exemplo, o Brasil, que não é um primor de higiene, em teoria, a gente tinha que ter menos doenças alérgicas, já que a gente tem condições sanitárias desfavoráveis. E, no entanto, nós temos muita alergia no nosso país. Então, a hipótese da higiene, como hipótese global, ela nos trouxe alguns elementos que são importantes até hoje. Né? Talvez ela não é aceita do jeito que ela foi proposta lá em 1980, mas algumas variantes dessa hipótese do que vem acontecendo com a ocidentalização da sociedade, isso se mantém de uma maneira bastante interessante. Então, é possível, sim, que a gente tenha aí um impacto maior, maior prevalência de alergia daqui para frente, nos anos que estão por vir, não só pela questão do Covid, mas sobretudo pela ocidentalização do mundo e pela globalização do mundo. Tem um estudo muito interessante e recente que foi feito com pessoas que nasceram na Tailândia e que migraram para os Estados Unidos, e que eles analisaram a microbiota dessas pessoas, tanto das pessoas que estão lá na Tailândia, quanto os seus descendentes que migraram para os Estados Unidos, desde a primeira geração que migrou até a segunda geração que já nasceu lá nos Estados Unidos. Então eles viram que existe uma perda da diversidade microbiana nesses indivíduos que migraram em relação aos indivíduos que permaneceram na sua cidade natal, lá na Tailândia, vivendo numa situação geográfica diferente, com uma cultura diferente, com uma dieta diferente, e os que migraram para um país extremamente moderno e uma situação extremamente ocidentalizada, tiveram esse impacto na sua microbiota, que por sua vez pode impactar no seu sistema imunológico e que por sua vez pode ter uma repercussão aí de um imunodesequilíbrio, favorecendo a maior prevalência de doenças inflamatórias, doenças autoinflamatórias, doenças alérgicas e assim por diante. Então, de maneira geral, filosofando um pouquinho, seria isso que a gente teria para falar sobre a questão da hipótese da higiene e o maior predomínio de doenças de autoimunidade, doenças de fundo imunológico. Uma outra coisa interessante que combina com o que você falou agora é a questão da socialização. Eu tinha lido um artigo logo antes da pandemia que mostrava que pessoas que tinham menor diversidade da microbiota intestinal, elas socializavam menos, até eu acho que por troca de bactérias. E nesse momento que a gente está sem socialização, é muito provável que a gente diminua a riqueza e a diversidade de bactérias, e que também pode ser um outro fator que vai alterar, modificar a microbiota intestinal. E outra coisa interessante, essa questão da hipótese da higiene, me fez lembrar também alguns estudos que existem, que crianças que convivem mais com cachorros, elas são menos alérgicas, né? Eu acho que provavelmente por conta dessa troca. Então, doutor Bruno, muito obrigada pela contribuição, acho que ajudou demais com um tema super atual, espero recebê-lo mais vezes por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um beijo! Muito legal, então, a participação do Bruno Barreto, também agradeço a presença dele. Quanta coisa interessante que ele falou, né, Ká? E a gente viu que realmente a gente tem um impacto do Covid-19 na microbiota intestinal, seja as pessoas que infectaram, que tiveram infecção do Covid, teve uma alteração dessa microbiota intestinal, que a gente ainda não tem dados a longo prazo o que vai acontecer, e seja nas pessoas que não se infectaram, mas que fizeram uma mudança expressiva dos hábitos alimentares, a socialização e a higiene, conforme a gente comentou na conversa. Mas aí, Karina, o que eu vou fazer em relação a isso? Se eu tive o Covid, o que eu posso fazer para melhorar a minha microbiota pós-infecção? Ou se eu ainda não tive, o que eu posso fazer para melhorar? Lembrando que o consumo de fibras pré-bióticas, né, que a gente fala, seja na alimentação, seja com suplementos, o consumo de probióticos, eles vão ajudar a nossa microbiota intestinal ficar saudável. Então, caprichem nas fibras, na variedade dos alimentos. Então, não coma sempre a mesma coisa. Variem os legumes, as verduras, coloque aveia,
coloque linhaça, vai colocando coisas diferentes e com uma boa diversidade, porque isso vai fazer uma melhora da diversidade de bactérias intestinais, tá? E daí eu trouxe para vocês também algumas evidências de alguns nutrientes que melhoram tanto para os pacientes infectados quanto para a prevenção do Covid-19, que a gente já tem agora bastante literatura. A primeira e a mais estrela da vez é a vitamina D. Então, já saíram estudos randomizados, ou seja, ensaios mesmo bons, mostrando que a vitamina D ela vai atuar tanto na prevenção como na melhora da infecção para quem está com o Covid-19. Quem tem deficiência de vitamina D, ela vai ficar mais suscetível a ter uma pior infecção. Como que ela vai atuar? Ela modula tanto o sistema imunológico inato como adaptativo e nisso alguns estudos mostraram a diminuição da gravidade do caso com a suplementação de vitamina D. Tá? Ela diminui também a replicação viral, então é um dos mecanismos que ela vai atuar, e diminui citocinas pró-inflamatórias e aumenta as citocinas anti-inflamatórias. Até num desses estudos que eu li, eles colocam que o ideal de estar com vitamina D, valor no sangue, seria de 40 a 60, então esse é o valor ideal. Se você tem abaixo, é legal a gente fazer uma suplementação. Em alguns estudos eles testaram cerca de 10 mil unidades de vitamina D durante uma semana, que foi no tempo de infecção do paciente, que melhorava os sintomas do paciente, tá? Sempre conversem com seu médico, com seu nutricionista para saber se para você isso aplica. Outro suplemento também que foi bem estudado para as questões do Covid foi a L-cisteína, que ela é um aminoácido, e a suplementação com esse aminoácido mostrou eficácia no tratamento do Covid. Ela é um precursor da glutationa, que é uma molécula que a gente tem em diversas células do corpo, que ela tem uma ação super antioxidante e também uma ação que trabalha no processo de detoxificação, ou seja, de eliminação de toxinas. Também foi estudado a quercetina, que é um flavonoide, que testaram que ela inibe proteínas do ciclo de infecção do Covid, então é bom também durante. E também foram feitos alguns estudos da quercetina para melhora do olfato, da anosmia, que é uma das consequências em algumas pessoas que têm o Covid. O zinco, ele tem uma propriedade antiviral e também profilática, ele melhora seu sistema imune, ajuda a proteger, então é um outro suplemento que pode entrar aí. Os probióticos não tem ainda um estudo com nível de evidência muito bom aí no Covid, mas alguns mostram que o probiótico ele pode ajudar na melhora da imunidade e pode melhorar seu sistema imunológico e preventivo. O consumo, teve um estudo que eu achei muito interessante, que foi o consumo de vegetais fermentados. Então, tipo daqueles coreanos ou algum chucrute, alguns vegetais fermentados tiveram um impacto na melhora da mortalidade em pacientes com Covid-19 também. Então, tentem vocês fazerem aí os seus fermentados em casa. Outras dicas que não alimentares, que é muito interessante que vocês façam atividade física, isso também melhora o sistema imunológico, além de dar um pouquinho de endorfina e a gente ficar mais feliz, procurando menos doce, porque o que aconteceu nessa quarentena foi que a gente tirou todas as nossas fontes de dopamina, que é aquele neurotransmissor do prazer. Ou seja, perdemos amigos, perdemos vida social, perdemos viagens, atividades que nos davam prazer, inclusive atividade física, e já está na hora da gente retomar, independente se você está saindo de casa ou não, porque ela vai aumentar um pouco os níveis de endorfina e melhorar seus níveis de dopamina, fazendo com que você não busque muito os alimentos para compensar isso. Vamos parar de se entupir no açúcar, né? Exatamente, nem no álcool, nem nos exageros, que isso é uma busca da dopamina que a gente perdeu nesse período. E o esporte em casa dá para fazer também, né? Tranquilo, dá né? Dá para fazer, tem um monte de treino online,
ou agora já foi liberado ao ar livre com o uso de máscara, também é importante. O contato com o sol, agora a gente está voltando aí, ter dias mais quentes, com sol maravilhoso, isso é super importante para os nossos níveis de neurotransmissores. Legal, fica a dica então. Meditação, eu falo quase que em todos os episódios o quanto é importante meditar, a gente volta ali para o nosso centro, aprende a fazer respiração, entra em contato com a gente mesmo, melhora os níveis de ansiedade, isso também vai ajudar você a não ter mais tanta vontade de jogar essa ansiedade na comida. Para quem puder, uma terapia é muito interessante nesse momento, porque foram muitas mudanças, teve gente que passou por muitas mudanças no trabalho, teve gente que passou por mudanças na família, então uma terapia vai muito bem. E tire um tempo para você. Tire filho, marido, mãe, qualquer pessoa, trabalho, e tire nem que seja meia hora por dia para você fazer alguma coisa para você mesmo, porque senão a gente fica fazendo também cumprindo muitas demandas, tem muita gente falando que está trabalhando muito mais do que antes, e daí quem tem criança, tem que ajudar a criança na aula, não estudo, então tire nem que seja meia hora por dia para você, eu juro que a criança vai dar um jeito, ninguém vai morrer e você vai se sentir muito melhor, tá bom? Então essas são minhas dicas para falar sobre o impacto do Covid-19 na nossa microbiota intestinal e no nosso bem-estar. E provavelmente a gente ainda vai fazer mais episódios sobre esse tema, porque é um tema que está ainda em constante mudanças e muitos estudos saindo. Obrigada, pessoal, pela companhia nesse episódio. Vejo vocês no próximo.